Bom, vamos começar lá. Bom, a nossa programação, só para a gente ficar ciente, como eu não dei aula sexta-feira, eu combinei com você, eu mandei, né, que hoje, nessa semana a gente vai dar terça, a quinta, que é o dia que a gente combinou em ficar as nossas aulas, e também vou dar sexta para compensar a sexta-feira e a gente finalizar esse tópico de teoria da relatividade especial, certo? Aí a gente finaliza essa primeira parte que está aí, né? Aí na outra semana eu espero que a gente comece já o outro tópico, né? Já o outro tópico, né? Eu estou tentando passar para vocês de uma forma o mais rigor possível, principalmente a gente vai apresentar hoje, mas na próxima eu vou explorar um pouco da notação tensorial. Aí eu vou dar uma breve revisão do que é tensor, uma coisa bem simples, não tem nada de extraordinário, né? E a gente dá um formato um pouco tensorial no final desse capítulo, né? Desse tópico que está aí, né? Por isso que eu quis pegar vocês ao longo do bacharelado para a gente tentar dar um formato não tão qualitativo como geralmente é apresentado, mas sim uma forma mais formal, né, do ponto de vista matemático, certo? Então, para a gente ficar um pouco além, né, do que os alunos, às vezes, de licenciatura não têm, né? Então, como a gente está separado, a gente fica com essa um pouco mais de liberdade para fazer isso. Muito bem. Então, a teoria da relatividade a gente iniciamos na aula passada, falamos algumas coisas importantes, né, sobre a teoria da relatividade. Aqui hoje a gente vai falar de alguns conceitos também que a gente não falamos e vamos falar hoje, né? E a ideia da relatividade inicia exatamente a partir da mecânica, da mecânica newtoniana, onde Newton propôs a lei de força, né? Então, essa é a lei de força. Na verdade, quando ele escreveu a segunda lei, ele não escreveu dessa forma, ele escreveu como a variação do momento linear, o dp/dt, e é essa forma que a gente vai transformar ela, né, na teoria da relatividade, né? E aí a gente viu que a lei, essa lei, ela é a mesma, né? A forma dela se mantém a mesma em qualquer referencial inicial. Então, se eu estiver aplicando um referencial que ande com velocidade constante um em relação ao outro, nenhum referencial é privilegiado. E o resultado, né, da segunda lei é a mesma. Então, a gente diz que o meu sistema, né, ele é covariante. A palavra covariante e invariante, elas têm a mesma simbologia, mas para o físico a gente chama covariante quando a forma, uma lei se mantém, né, através de alguma transformação, ela não se altera, né? A gente chama covariante. E quando é um escalar, uma grandeza que não muda, a gente chama simplesmente de invariante, né? Como a gente vai ver também, não nessa aula, mas a partir da outra aula, os invariantes de Lorentz. São os escalares que não mudam, né, quando a gente faz transformação de Lorentz. Aqui, no caso aí da mecânica clássica, você tem as transformadas de Galileu. Aí está as coordenadas e aqui está as velocidades. Se você derivar as velocidades, vai dar aceleração, e a aceleração, como o V, um referencial anda em relação ao outro, com velocidade constante, então a derivada do V é igual a zero, então, portanto, as acelerações são as mesmas, e, portanto, o formato da segunda lei de Newton se mantém, que ele chama, segunda lei de Newton, é covariante por transformada de Galileu, né? Bom, aí a gente teve um problema sério, que essa transformada não mantém invariante a equação de onda do eletromagnetismo, né? Então, ela não mantém invariante, e aí a gente tinha ou a transformada de Galileu ela deve ser modificada, ou a teoria eletromagnética deveria ser modificada. Certamente a teoria eletromagnética já era um sucesso, porque explicava, né, e unificava todos os fenômenos elétricos, magnéticos e os fenômenos ópticos.
Então, portanto, ele conseguia fazer tudo isso, abandonar uma teoria bem-sucedida não foi o caminho adotado, né? Então, teve que se propor nova transformação, que são as transformações de Lorentz. Bom, mas quando a gente fez o eletromagnetismo, a gente gerou um grande problema, porque as perguntas eram: se a luz é uma onda eletromagnética, como comprovada por Young, aí a pergunta que a gente foi atrás é: se é uma onda, o que é que vibra? Né? E o que vibra e qual é a equação de onda dessa função, que a gente chama de função de onda da grandeza que vai vibrar no espaço. Né? E a terceira pergunta é: bom, se ela é uma onda, então a equação de onda é ela. Então a gente vai identificar quem é a função de onda, vai ter a equação de onda. E aí a terceira pergunta é: em que meio ela se propaga? Já que todas as ondas mecânicas ela necessita de um meio para se propagar, né, para fazer as vibrações, né, das suas funções de onda. Então, essa é a terceira pergunta. Bom, as duas perguntas a gente respondemos com eletromagnetismo, com as equações de Maxwell, né, que gerou as equações, né, de onda, e quem vibra é o campo elétrico e o campo magnético. E o meio que ela se propaga, os físicos do século XIX, eles propuseram um meio hipotético chamado de éter. E aí os físicos foram atrás de identificar a propriedade do éter, em especial de ver como é que a luz se propaga em relação ao éter. Então, essa é a experiência feita em 1887, iniciada em 1831, né, por Maxwell e Morley. Né? Esse é o experimento que a gente descreveu na aula passada, onde a ideia é você colocar um feixe de luz monocromática, passa por um espelho semitransparente, e a ideia é analisar o padrão de interferência, né, que você coloca um telescópio para ser observado. Então, esse padrão de interferência é bem compreensível à luz de um mecanismo de onda, né, de uma onda que se propaga no espaço, uma onda eletromagnética. A gente descreveu como é esse fenômeno da interferência que ocorre. Então, se a luz se propaga em relação a esse éter, então deve ocorrer, se eu pegar o meu equipamento e de alguma forma modificar, então rotacionar ele, né, ou medir ele em relação à estação de ano diferente, época do ano diferente da Terra, na Terra, né? Esse meu padrão de interferência, quer dizer, as franjas que acontece lá no meu padrão, ela deveria se modificar segundo a ideia exatamente da existência da velocidade, de uma velocidade, né, da luz em relação a esse arrasto do éter, que a gente chamou a velocidade V, e assumimos que seja a velocidade, né, máxima que pode ter a velocidade da Terra em torno do Sol, essa velocidade de translação de 30 km por segundo. E aí fizemos o cálculo teórico e o resultado experimental não bate nem um pouco com aquilo. Então, portanto, enquanto Maxwell e Morley foram atrás de comprovar a existência do éter, eles provaram a inexistência do éter. Na verdade, eles não chegaram a uma conclusão tão firme sobre isso, né? Porque, na verdade, eles simplesmente, apesar dos experimentos ser muito bem minucioso, ele ficou aguardando que outros reproduzissem os seus resultados, e muitas pessoas fizeram, né, os experimentos de Max Morley, e, portanto, comprovou que o experimento dele estava correto, né, e a inexistência do éter começou a ser já um comum entre os físicos. Mas antes de abandonar, algumas pessoas tentaram justificar os experimentos. Um deles foi feito por Lorentz, e aí ele usou uma ideia que ele chamou contração do Lorentz, que a gente vai ver isso nessa aula, né, baseado um pouco mais rigoroso. E aí ele consegue explicar parte desse experimento, mas se você colocar o experimento em duas épocas do ano diferentes, o experimento ou a teoria não bate com o resultado experimental. Então, em qualquer época do ano, certo, que você fizer, e mais ainda, se você fizer isso, né, com o mesmo tamanho dos braços, que a gente chama o braço do interferômetro, em qualquer local do mundo,
né, do planeta, o resultado é o mesmo. Ele não vai alterar em local nenhum. Então, portanto, isso tem uma ideia de universalidade que vai fazer com que se postule, né, alguns postulados. Um desses postulados, exatamente, que é usado aí, é uma velocidade relativa da luz em relação a esse éter, e isso tem que ser abandonado. E aí o Einstein, não baseado nesse experimento, a priori eu não sei se ele, ele usou isso como experimento, não é? Mas no trabalho dele, se vocês pegarem lá, que eu mandei para vocês, não tem citação do trabalho de Max Morley. Então, portanto, a princípio, ele não usou isso para, né, fazer a ideia de dois postulados. Os dois postulados, um deles está exatamente aí. A velocidade da luz, em qualquer direção que ela andar, em qualquer local, ela é sempre a mesma. Ela independe do meu referencial. Qualquer referencial inercial, a velocidade da luz é a mesma. C, né, aquela é 300 mil quilômetros por segundo. Então, esses são exatamente o artigo de 1905 do Einstein, que propõe dois postulados simples. Um, né, que a velocidade da luz deve ser a mesma, e o outro é o princípio da relatividade, já feito por Galileu, né, que as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial. Bom, baseado nisso, nesse princípio da relatividade, né, o Einstein consegue encontrar uma nova lei de transformação que não são aquela lei da transformação de Galileu, que são as transformações que ele chegou a chamar de Lorentz posteriormente. E a constante, a velocidade da luz é a mesma em qualquer movimento que você tiver da sua fonte da luz. Então, existem experimentos muito precisos que tentam descobrir alguma discrepância desse segundo postulado e nunca ninguém obteve nenhuma modificação da velocidade da luz em dois referenciais quaisquer, mudando de referencial. Então, isso, a princípio, são princípios, são postulados que funcionam muito bem. Né? Então, o primeiro é o princípio mais geral, então eu imagino que a física deve ser a mesma em qualquer referencial inercial. E o segundo é um pouco mais forte, mas baseado nos experimentos, isso é verdadeiro. Né? Isso é verdadeiro. Okay? Muito bem. Mas Einstein, antes mesmo de fazer aquela transformação que a gente vimos na aula passada, eu dei uma andada e agora estou voltando para a ideia de como Einstein pensou um pouco na sua teoria da relatividade. Então, o início do trabalho dele, em 1905, ele discute a ideia de simultaneidade. Então, essa ideia de simultaneidade, ela é uma coisa importante para o Einstein prosseguir no seu trabalho. Né? Então, a gente deu uma andada no trabalho, agora a gente está voltando para o parte inicial do trabalho, que é o conceito de simultaneidade. Né? Então, Einstein, uma coisa importante para você, a gente fala às vezes de evento, evento é qualquer coisa que ocorre. A porta de um guarda-roupa abrindo, isso é um evento. Um meteoro caindo na Terra, e você identificando ele, localizando ele no tempo e no espaço, isso é um evento. Então, qualquer coisa que ocorre na natureza, no tempo e no espaço, você chama isso de evento. Né? E aí, exatamente o que o Einstein queria saber, né, era não a ideia intuitiva do tempo, mas a ideia de simultaneidade. Né? E ele fala exatamente isso, está lá no artigo dele, que ele diz o seguinte, né, imagina um trem, né, aqui às 7 horas. Aí eu estou querendo dizer algo como: o ponteiro pequeno do meu relógio indica 7 horas. E o trem chegar aqui são eventos simultâneos. Né? Então, a ideia dele que queria fazer agora é um experimento que geralmente ele fazia de pensamento, é como ele pode, né, a pergunta é, como é que eu posso ter dois eventos, imagine dois raios caindo de dois locais diferentes, né, e que eles, em dois locais, P1 e P2, e que eles sejam simultâneos. Como é que eu posso garantir e como é que eu posso definir a simultaneidade desses dois eventos em locais diferentes, né? Em dois pontos diferentes no espaço?
Então, vamos aqui a fazer essa indagação um pouco mais filosófica, mas um pouco conceitual, de como Einstein construiu a ideia da teoria da relatividade. Então, vamos imaginar um trem, então, imaginando que ele vai andar, mas imagine logo, inicialmente, ele parado, e caiam dois raios nas duas extremidades do trem. Então, certamente, eu conheço o tamanho desses vagões, portanto, eu sei a distância entre P1 e P2. Então, caiu um raio em P1 e um raio em P2, certo? Aí, se tivermos dois relógios sincronizados, então vai ver como é que sincroniza um relógio. Então, se eu sincronizar os dois relógios em P1 e P2, dizemos que esses eventos serão simultâneos se no ponteiro do relógio indicar, né, T1 igual a T2. Então, eu tenho o meu ponteiro de relógio. Se indicar T1 igual a T2, a gente diz que o evento foi simultâneo. Né? Então, primeiro eu sincronizo o meu relógio e depois eu coloco ele lá. Então, ele será simultâneo se T1 for igual a T2. Né? Então, esse é o conceito de simultaneidade, né, de dois eventos, né, ocorrendo em dois locais no espaço. Né? Aí agora exatamente a pergunta mas como colocar dois relógios nos pontos distantes P1 e P2 e garantir que eles estão sincronizados? Então, essa é uma pergunta que a gente vai responder aqui. Né? Como é que eu posso garantir que os relógios estarão sincronizados num ponto P1 e P2? Então, como sincronizar dois relógios e como medir a simultaneidade de dois eventos em dois pontos, né, no espaço. Estou colocando o trem, isso vale de uma forma geral no espaço, de uma maneira geral. Bom, então o primeiro método, né, para a gente sincronizar o relógio. Né? Então, a primeira pista que a gente pode fazer é enviar sinais de P1 e P2. Que sinais? Qualquer sinal. Né? Pode ser um sinal de um som, um sinal qualquer, um sinal luminoso, que é o que a gente vai usar no método 2. Então, um sinal qualquer, desde que esse sinal, né, se propague com a dada velocidade v e a gente saiba a distância entre P1 e P2, que a gente chama de L. Então, eu sei a distância entre P1 e P2 e o sinal que leva de P1 a P2 e P2 a P1, né, ele carrega essa informação, esse sinal, com a velocidade v. Certo? Então, para eu sincronizar o meu relógio, eu mando um sinal de P1, eu mando um sinal de P1, e esse sinal de P1 ele vai levar um tempo, né? Ele vai levar um tempo que é exatamente o tempo para ele propagar a distância que separa P1 e P2, que é o comprimento L. Né? E ele anda com esse sinal, se propaga com velocidade constante. Então, se o meu relógio, que está em P1, ele está marcando o instante T1, para eu sincronizar os dois relógios, o meu relógio no P2, ele tem que estar no instante T2, T1 mais o tempo que levou o sinal para ele ir até P2. Né? Ele sai de P1 até P2. Então, eu tenho que fazer essa correção, porque eles estão em pontos diferentes. Então, portanto, o instante que eu vou ter para sincronizar lá o meu sistema é T2 igual a T1 mais L sobre V. Né? Mas aqui temos algumas perguntas, exatamente mas como sabemos que a velocidade do sinal é v? É uma pergunta. Né? O sinal que eu estou enviando, ela vai com essa velocidade v. Então, uma pergunta que é uma coisa que para eu saber essa velocidade, né, eu preciso saber o intervalo que o sinal leva para propagar entre dois pontos distantes. Então, se eu souber a distância entre dois pontos distantes, você, a priori, você pode determinar o valor da velocidade v. Né? Você pode determinar a velocidade v se você calcular um instante de tempo entre dois pontos quaisquer no espaço, se saber calcular o instante que ele gasta para ele fazer, tem um tamanho, eu posso determinar o valor de v, que seria o contrário, L dividido por ΔT. Né? Mas a pergunta é, se ele tiver em pontos diferentes, esse relógio serão sincronizados em pontos distantes? Né? Essa pergunta que a gente vai responder aqui, que é o que Einstein responde nas suas indagações.
né? Ao contrário da simultaneidade de eventos que ocorrem no mesmo ponto. Então, quando ocorre no mesmo ponto, é fácil, você coloca o relógio no mesmo ponto e, né, você sincroniza. Se ele estiver em pontos diferentes, a simultaneidade de eventos, né, não é garantida a priori. Eu não posso garantir que dois eventos que estejam separados espacialmente sejam simultâneos, né? Eles sejam simultâneos. Então, para eu garantir essa simultaneidade, eu tenho que definir uma convenção, uma forma, né, de como definir essa simultaneidade entre dois pontos no espaço, né? Foi isso que o Einstein fez no seu trabalho. Então, exatamente a definição feita por Einstein no trabalho de 1905 é da simultaneidade. Então, a simultaneidade que ele faz é o seguinte: ele coloca lá dois sinais de luz. Então, agora o sinal que ele vai emitir agora é o sinal de luz, né? É sinais luminosos. Então, você coloca, né, um observador num ponto médio que separa os dois pontos, P1 e P2, e manda o sinal para o ponto médio. Então, ali é o ponto médio, né? Se os sinais chegam, então, se eu lanço um sinal e eles chegam, né, no meu observador ao mesmo tempo, a gente diz que o evento que foi feito no ponto P1 e por P2, né, ele é T1 igual a T2. Se você separar o ponto médio, né, por que eu posso dizer que o T1 é igual a T2? Porque a distância que separa, né, então, o ponto P1 até o ponto médio, né, vamos supor que a distância era L e agora vai ficar L sobre 2. Então, o tempo que ele gasta, então imagine o instante de tempo que ele vai gastar, vai ser L sobre 2 dividido por C. A mesma coisa do ponto P2, L sobre 2 sobre C. E aí eu posso garantir exatamente a simultaneidade do meu evento se eu colocar exatamente no meu ponto médio, né? Exatamente no meu ponto médio. Certo? Então, eu tenho os dois pontos dois eventos ocorrendo, coloco o meu ponto médio, e aí eu posso garantir a simultaneidade do meu sistema. Bom, mas se você pegar agora esse mesmo experimento, isso é válido estar aí parado. Agora você imagine pegar esse mesmo dois efeitos, né? Esses dois eventos luminosos, e faça ele andar agora. Então, meu experimento, imagina o trem, aqueles, né, dois raios luminosos, e faça ele andar agora com velocidade constante em relação ao laboratório. Né? Em relação à pessoa que está lá dentro, exatamente no X médio, o meu evento é simultâneo. E o que eu acho que ficou imaginando é que, em relação a um observador que vai ficar no laboratório e o trem andando, ele não será simultâneo. Né? Então, dois eventos simultâneos, né, não, né, eles deixam de ser simultâneos quando eu passo de um referencial para o outro. Então, você tem o que chama a simultaneidade, ela é relativa, depende do meu referencial. Né? Então, o método 2 para a sincronização do relógio, exatamente é usando raios luminosos. Então, agora, aquela pergunta de que velocidade a gente vai usar, a gente usa a velocidade da luz, porque a gente já sabe do postulado do Einstein que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial. Então, portanto, ele é um valor absoluto. Então, por ser um valor absoluto, a sincronização de relógio com raio luminoso ela é a mais apropriada. Então, com raio de luz é apropriado. Então, aqui está uma figura exatamente do que a gente imagina, como a gente vai descrever a nossa partícula no espaço. Então, a nossa partícula no espaço, você tem a localização, seria como se eu tivesse um átomo localizado em qualquer vértice desses cubos que estão aí. Então, forma um grande cristal, cada ponto eu tenho um átomo, né? Formando o meu cristal. Então, eu tenho o meu sistema tridimensional. Então, eu tenho as três dimensões que é espaciais, que é a localização, né? A localização dos meus átomos, né? E a dimensão do tempo vai ser o meu relógio
que eu vou colocar em cada vértice. Então, agora eu tenho três dimensões espaciais, mais uma dimensão incorporada, que é o relógio em cada ponto, né, desse vértice, que é onde estou localizando as minhas partículas. Então, agora, para eu localizar a minha partícula, né, na teoria da relatividade, eu preciso dizer qual é as coordenadas e qual o estado de tempo. Porque a gente vai ver que o tempo agora não é uma grandeza desassociada como era na teoria da relatividade de Galileu. O tempo era isolado, era uma coisa absoluta. A gente, na teoria da relatividade, o tempo se relaciona com as coordenadas se relacionam com o tempo. Então, eles são um conjunto que a gente chama do espaço-tempo, ou espaço Minkowski, que é exatamente o espaço em 4 dimensões que a gente vai descrever. Né? Então, a relatividade, a simultaneidade não é um conceito absoluto, mas sim relativo, que depende do observador. Então, naquele trem que eu estou andando, eu posso descrever o meu fenômeno de simultaneidade, mas se o trem andar para um observador que estiver no solo, né, ele vai deixar de ser simultâneo. Então, dois observadores de movimento relativo em geral não concordam quanto à simultaneidade dos eventos. Então, a simultaneidade depende do meu referencial, então, para definir, né, eventos simultâneos. Né? Então, aqui é o exemplo exatamente que eu estava falando para vocês. Você tem, né, você imagine um meteoro, ou pode ser 2 raios que caem na extremidade, no ponto A e B, né, do meu sistema, né? E você, quando ele chega lá, ele chegou lá, e vai chegar lá no meio, então, entre A e B, no meio está o João, está lá parado no meu sistema. Certo? Então, para João, quando chegar esses eventos, se você enxergar, ele será simultâneo se você tiver exatamente no ponto meio que está aí. Então, para João, né, os dois eventos serão simultâneos. Né? Então, ele chega. Então, imagine que, enquanto Maria, né, seria uma outra aeronave que está se deslocando com velocidade v em relação à aeronave que está o João. Então, imagine que a aeronave de João esteja parada e, quando cair o raio, eles estão exatamente naquela posição inicial. A igual a linha, né? E o ponto B igual a B linha. Ou A, né, é igual a linha, que seria o azul, que eu estou chamando de um azul, e V igual a V linha, que seria o evento vermelho. Então, exatamente, ele cai. Então, inicialmente, eles estão, né, se tiver os dois parados, os dois eventos serão simultâneos. Mas se a espaçonave da Maria estiver deslocando com velocidade v, né, então, para o João, que ocorreu lá, que está lá o evento A e V, né, na aeronave dele, ele continua sendo simultâneo. Mas para Maria, que está se movendo, né, com velocidade v em relação a João, ela deixará de ser um evento simultâneo. Né? Por causa da propagação. A luz propaga, então a informação que ela carrega vai depender dessa velocidade v, e a gente vai provar isso daqui a pouco. Né? Então, essas são ideias puramente qualitativas que está no trabalho inicial do Einstein, antes mesmo dele fazer qualquer operação matemática, o que a gente fez antes. Então, eu fiz a parte matemática e voltei agora para a parte um pouco mais física do meu sistema. Okay? Então, uma das coisas que o Einstein já descobriu é a relatividade do tempo, já que a simultaneidade, que a simultaneidade é relativa, então, instante de tempo né? Então, agora ele depende do meu referencial, então o tempo também agora vai também ser relativo. Então, o tempo agora também vai ser relativo, diferente da relatividade de Galileu, que o tempo é absoluto. Então, o experimento pensado é o seguinte: imagine que eu meta um feixe de luz, imagine sobre um espelho, né, que esteja a uma distância d, certo? A distância d. Então, o evento 1 é a emissão da luz. O evento 2 é quando ele reflete lá no espelho e volta para o ponto B, que é a minha fonte da minha luz. Então, exatamente no instante que eu ligo, eu tenho o meu relógio, eu boto lá um certo valor, T0.
Aí, quando ele bate lá e volta, aí o relógio vai andar, né, que está no meu nesse sistema de referência, que eu vou chamar referência de Maria, eu meço o instante de tempo delta T0, certo? Eu posso calcular esse instante de delta T0 porque eu sei a distância que a luz anda para ela ir até o espelho e voltar. A distância que ela percorre, ela ida é D, a volta é D, então, portanto, a distância total é 2D. E ele se propaga sempre com a velocidade da luz C, que é um valor absoluto. Então, o instante de tempo que vai andar o meu relógio, delta T0, é 2D sobre C. E eu posso tirar o valor de D, né, que é a distância que separa o meu espelho, né, à minha fonte luminosa que está ali. Então, a distância D é C delta T0 sobre 2. Certo? Então, imagine que esse aparato esteja num vagão de um trem. E aí eu faço o trem andar. Então, todo mundo andando com agora uma velocidade V. Né? Para uma velocidade V. Então, está lá se movendo lá Maria, que está lá dentro do trem, e agora o João está no laboratório, vendo esse trem se locomover. Maria vê aquele movimento que está ali, né? Bate lá e volta. E João vê exatamente isso. Exatamente quando eu lanço o evento no ponto 1, está ali no ponto, e ele volta e bate outra vez no meu espelho. Então, no lugar dele fazer aquele movimento vertical, ele faz esse movimento aí, nesse triângulo que ele tem. O instante de tempo que ele vai medir é o tempo que ele gasta para sair, né, da minha fonte, que seria o evento 1, a emissão, reflete no espelho e ele volta, né, para o meu ponto B, que seria o evento 2, a volta do evento 2. Né? Então, ele anda a uma distância L, esse L não é dado no nosso problema, então aqui é o valor de L, né? Mais L. Então, a distância que ele percorre a luz é 2L. Então, L mais L dá 2L. Então, o instante de tempo que ele vai marcar no relógio do João, então, para o relógio do João, que está exatamente no solo, ele está marcando exatamente esse percurso que ele vai andar. Então, para Maria, ele anda aquele percurso D, ou 2D, né, que ida e volta. Para João, que está lá, ele vai ver esse percurso 2L. Portanto, o instante de tempo que ele vai marcar é 2L sobre C. Já dá para a gente ver que o L é maior do que D, portanto, esse ΔT é maior do que ΔT0. Vocês já estão vendo que ele forma ali um triângulo retângulo, então, portanto, esse ΔT já é maior que o ΔT0. Ok? Bom, eu posso fazer aqui um cálculo simples, usando o triângulo retângulo que tenho ali. Né? Então, eu tenho a hipotenusa igual a L, os catetos é igual a D, e o outro cateto é metade da distância que percorre exatamente o meu trem, que está lá o meu aparato, né, que é V de delta T. Esse V é a velocidade com que se desloca o meu aparato, o movimento que está lá, ele andando com a velocidade V, com velocidade constante. Então, metade daquele percurso é V delta T sobre 2, que seria o meu outro cateto. Aí eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, L é o quadrado, eu posso tirar o valor de L daquela equação que eu tenho ΔT. Então, L é igual a C ΔT sobre 2. Então, portanto, L ao quadrado é C ΔT sobre 2 ao quadrado. Vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Então, das duas faces. Então, o primeiro é V ΔT sobre 2 ao quadrado, mais D ao quadrado. Certo? D é aquela distância perpendicular ao seu movimento. Perpendicular ao seu movimento. Essa distância D, a gente calculou inicialmente quando estava no referencial do meu trem, que é exatamente o referencial de Maria. Então, o meu D é aquele C delta T0 sobre 2. Aí eu substituo na minha equação, só é você manipular e você mostra que o delta T ele é um gama delta T0. Isso é o que a gente chama a dilatação do tempo. O tempo, né, aumenta, ou o tempo, né,
ela vai, aumenta, ela é mais rápida quando eu estou no referencial do solo. Porque o gama é esse fator de Lorentz, que é um valor maior que 1. Né? Beta é a razão entre V, que é a velocidade do meu referencial, dividido pela velocidade da luz. Então, esse é o primeiro fenômeno observado por Einstein. Isso não foi visto nem por Lorentz, por ninguém. Então, isso foi uma contribuição do trabalho do Einstein, que os relógios em dois referenciais diferentes indicam valores diferentes. Né? Onde está exatamente o meu experimento, né? Esse tempo a gente chama do tempo próprio. É o tempo onde está exatamente o meu experimento. E aí, o meu experimento anda e eu estou no referencial olhando esse experimento. Então, esse tempo que eu vou medir, ele vai ser dilatado de um fator gama, que é esse fator de Lorentz. Né? Então, observe que consideramos, isso aqui é uma coisa importante, nós consideramos aqui, né, o fenômeno no mesmo ponto, que é no ponto B e no ponto B. Então, ele sai do ponto B e volta para o ponto B. Tanto no referencial da Maria, como no referencial de João. Certo? Então, isso é importante. Observe que consideramos uma situação particular, onde, para um dos observadores, os dois eventos ocorrem no mesmo local. Então, o evento 1 e o evento 2, né, eles estão no mesmo local, ele não saiu em locais diferentes. Né? De um modo geral, o intervalo de tempo entre dois eventos depende da distância entre os eventos, né? Tanto no espaço quanto no tempo. Ou seja, as separações temporais e espaciais estão interligadas. Então, isso é o que vai definir o que a gente chama do espaço-tempo. O nosso espaço em 4 dimensões que vai definir. Né? Então, quando dois eventos ocorrem no mesmo ponto, em um referencial inercial, o intervalo de tempo entre os eventos, medido nesse referencial, é chamado de intervalo de tempo próprio. Então, exatamente está lá no meu referencial, a gente chama de intervalo de tempo próprio ou tempo próprio, propriamente dito. Então, o intervalo de tempo em qualquer outro referencial, então está lá, em qualquer outro referencial inicial, vai ser maior do que o tempo próprio, né? Dado por aquele fator gama, que é o efeito da dilatação do tempo. Né? Então, o exemplo mais simples é o relógio que você carrega em seu pulso médio, que a gente chama o tempo próprio. Então, você tem o seu relógio, você está medindo o tempo próprio. Então, se você estiver andando, se você estiver, né, fazendo algum experimento, né, no seu referencial, né, você vai medir com o seu relógio. E para um referencial que tiver no laboratório, vai medir um outro intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo será dilatado, né, que é o efeito da dilatação do tempo. Então, esse é um resultado extremamente importante. Agora, é bonito matemático, a pergunta é qual a contribuição, qual é a comprovação disso experimental. Bom, o Einstein, infelizmente, não teve né, ele morreu antes de ver a comprovação desse fenômeno da dilatação do tempo. Certo? Então, isso, num trabalho dele, é puramente, diria assim, matemático e não tinha muito comprovação, né? Essa teoria da relatividade. E isso faz com que ele não ganhou o prêmio Nobel de teoria da relatividade, a teoria da relatividade geral mais abstrata ainda. Então, nada disso ele ganhou como prêmio Nobel, mas são trabalhos extremamente revolucionários. Mas eu tenho aqui alguns experimentos que comprovam que isso é verdadeiro, a dilatação do tempo. Então, a dilatação do tempo ele é extremamente verdadeira. Então, tenho aqui alguns experimentos que eu vou fazer com vocês, que foram feitos e que eu só consigo explicar isso usando o efeito da dilatação do tempo. Certo? Então, você vem lá, o Sol emite o que a gente chama dos raios cósmicos. Então, eu tenho lá os raios cósmicos que vêm lá do Sol. Quando ele começa a entrar na nossa atmosfera, ele começa a reagir exatamente com os átomos, com as coisas que estão na atmosfera, sofre colisões e começa
a surgir várias outras partículas. Então, esses efeitos de colisão que a gente vai ver no final, a parte de dinâmica relativista, você tem isso aí, ideia de conservação de energia, conservação do momento, e começa a surgir vários tipos de partículas. E essas partículas é que a gente chama, né? Várias partículas vão surgindo, né? E eu posso fazer essa medida colocando ele, né, num certo local onde surge isso aí. E esse aí é o que eu chamo de contador, né, gás, que é para contar exatamente o número dessas partículas por segundo. Então, eu sei medir isso por segundo. Uma dessas partículas é o decaimento dos muons, né, que ela tem exatamente essa reação. Então, o muon ele é um sistema extremamente instável. Né? O que é que significa instável? Rapidamente ele decai, né, no pósito, que é então, ali 1.000 mais, em pósito, e em dois neutrinos lá, e o antineutrino, né, associado ao do elétron e do muon. Né? A mesma coisa com o muon negativo. O tempo que eles gastam para ele decair, né, que são o tempo de decaimento, então mais ou menos eles entram na atmosfera com a velocidade próxima da velocidade da luz, aproximadamente 0,9998 vezes a velocidade da luz. Então, ele decai, então o número desses muon vai decaindo com essa lei de decaimento radiativo. Então, N de T é N0, exponencial de menos T, sobre tal. Tal que ele chama de tempo de decaimento. É o tempo que ele sofre exatamente aquele decaimento, aquela reação que está ali. O tempo disso é da ordem de microsegundo, 2,2 microsegundo. Então, 2,2 microsegundo, ele decai e some os muons. Né? Sendo que quando você mede isso na superfície da Terra, a uma certa altura, você consegue detectar esses muons, né, numa quantidade extremamente grande. Tanto que você consegue, né, traçar essa curva de decaimento em função do tempo T. Né? Como referência que eu posso passar para vocês, que eu coloquei lá no material de vocês, tem esses artigos originais que eu consegui baixar, que exatamente fazendo esse experimento que eu vou descrever aqui, um pouco menos técnico, mas um pouco mais da física. Esse trabalho ele faz a parte da física e a parte técnica do experimento que eles fizeram. Eu vou deixar a parte técnica de lado, quem tiver interesse, vá nesse artigo da American Journal of Physics. Está lá que eu coloquei para vocês. Né? E aqui tem vários outros artigos relacionados que, com o tempo, eu vou adicionando para vocês, que essa revista American Journal of Physics, assim como o Physics Today, assim como a Revista Brasileira de Ensino de Física, são revistas de divulgação, então ela tem muito artigo bem conceitual. Então, aí tem alguns artigos relacionados com esse termo de relatividade que vai ser tratado nesse artigo de 63. Então, esse experimento foi feito em 1963. Então, vou fazer a parte física, esquecer a parte técnica. Bom, então vamos imaginar, descrever esse decaimento, essa ideia do meu decaimento, de dois pontos de vista. Um, usando a nossa física clássica, ou a mecânica clássica. E a outra, a teoria da relatividade. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos fazer que os muons fazem uma viagem que a gente chama a viagem clássica. O tempo de vida dele, então, o tempo de vida dele é o que a gente chama de tempo de vida, portanto, é o tempo de vida próprio, então, eu vou chamar de tau zero, certo? É 2,2 microsegundos. Né? 2,2 vezes 10 a menos 6 segundos. É o tempo que ele decai e some exatamente os muons. Certo? Então, numa viagem clássica, então, para ele viajar 15 quilômetros com essa velocidade 0,9998c, o tempo que ele gasta para ele andar aquele 15 quilômetros é 15 quilômetros dividido por essa velocidade com que ele está andando. Então, esse tempo é 15.000 metros dividido por 2,99973 vezes 10 oitavos metros por segundo. Eu multipliquei pela velocidade c. Esse instante de tempo, quando você fizer esse cálculo, isso equivale a 22,7
75 o valor de tal zero. Né? Então, são tempos da ordem de microsegundos. É o tempo que ele penetra aquela distância de 15 quilômetros. Certo? Aí eu vou lá na minha equação de decaimento e vou imaginar que ele, quando ele está lá, naquele ponto inicial, acima de 15 quilômetros, que é quando ele está lá, né, eu tenha N0 muos. Né? Quando ele chegar lá embaixo, a 15 quilômetros, quantos muos eu vou ter? Então, o instante de tempo que ele gasta, esse tempo, 22,75 tal zero. Então, só é fazer o cálculo, colocar lá na minha equação radiativa, N sobre N0, exponencial de menos, né, T, que é 22,75 tal zero, dividido por tal zero. Aí cancela o tal zero, se você fizer esse exponencial de menos 22,75, isso equivale a aproximadamente 132 dividido por mil, bilhão, bilhão, trilhão. O que é que isso está me dizendo? Que ela está me dizendo que a cada trilhão de muon que está lá a 15 quilômetros, apenas 132 são detectados na superfície da Terra. Mas não é isso que se observa experimentalmente. Não é essa quantidade insignificante de muon. A quantidade que se observa é uma quantidade muito maior do que isso. Né? Muito maior que isso. Então, portanto, eu não consigo aí descrever o fenômeno do caimento usando o tratamento da mecânica clássica. Certo? Onde é que está a mecânica clássica? É que o tempo é absoluto. Né? Que o tempo é absoluto. Né? Então, agora, o que é que vai acontecer? Eu vou agora fazer uma viagem relativística. Então, a minha viagem relativística, veja, o tal zero é o tempo do muon, é o tempo próprio do muon de vida. O tempo de decaimento, agora observado pelo observador na Terra, é diferente do tal zero. É um outro tempo. Que tempo é esse? É um tempo maior. Por que é um tempo maior? A dilatação do tempo. Então, eu tenho o meu tempo próprio e tenho o meu referencial que está aqui na Terra. O tempo que eu vou observar, o tempo de decaimento, não é mais tal zero. Né? É um tal, que é um gama multiplicado por tal zero. Né? O meu gama eu posso calcular. Se você calcular o meu gama, que é 1 sobre dividido por raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. Meu beta é V sobre VC. Está aí o meu V. Eu não vou fazer essas continhas, mas se você fizer essas contas, você vai ver que o tal dá 50 vezes o tal zero. Então, o tempo de decaimento dele, olha, é aumentado 50 vezes do tempo próprio, né, visto pelos muon. Né? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo cálculo. Sendo que no lugar de tal zero, eu vou usar esse tal, que é o tempo de decaimento visto no referencial do laboratório. Então, agora, N sobre N0, o tempo que ele gasta, a gente já calculando, então eu estou vendo aqui no observador, o tempo que ele gastou foi exatamente 22,75 tal zero, e o tal, o tempo de decaimento agora visto pelo observador na Terra, é 50 vezes tal zero. Então, eu coloquei agora 50 vezes tal zero. Se você fizer essas contas, você vai dar 0,634. Ou, em outro aspecto, né, você tem a cada... Né, você veja o seu resultado usando agora a teoria da relatividade, ela dá 1.000, milhão, bilhão. Então, dá 4 bilhões e 800, né, milhões de vezes maior, né? É um valor de N que você vai ver, N sobre N0, nessa razão, é maior do que o tratamento que a gente fez na mecânica clássica. E é esse o resultado que está naquele artigo que está lá, parte experimental, que se detecta no laboratório. Então, essa proporção comprova o fenômeno da dilatação do tempo. Então, esse é o primeiro experimento bem sucedido que a gente tem da dilatação do tempo. Ok? Esse é o primeiro. O segundo, eu vou fazer, né, paradoxo do gêmeo. Vou fazer esse paradoxo diferente, baseado no experimento também realizado
há muito tempo atrás. Né? Então, esse experimento foi feito em 1972, então isso não é um paradoxo que a gente vê no livro, que eu vou descrever isso depois, quando eu fizer a parte diagramática. Ele foi realizado em 1972, né, usando 2 aviões Concorde, lá nos Estados Unidos, que ele fez com que os aviões rotacionassem, né, ele andasse em direções opostas em torno lá, né, do Equador. Né? Então, você anda ela, uma vai para a região leste e a outra vai para a região leste. Certo? E em cada avião, você coloca um relógio de alta precisão. Então, não é um relógio qualquer que vai medir essa dilatação do tempo. Você está vendo lá que a dilatação do tempo é da ordem de microsegundo. Então, não é esse relógio que a gente tem. Então, portanto, a gente tem já desenvolvido aí o relógio que a gente chama de relógio atômico. Então, o relógio atômico, o que é um relógio? Um relógio tem a ver com repetição. Então, por exemplo, o pêndulo foi o primeiro relógio. Então, qualquer coisa que se repete, você cria um relógio. Então, o relógio hoje de alta precisão é um relógio atômico baseado nas transições eletrônicas exatamente entre 2 níveis. Né? Então, essa transição eletrônica é uma coisa que você pode exatamente associar igualzinho ao do meu pêndulo. Então, essa seria exatamente o que a gente chama dos relógios atômicos. Esse relógio atômico, né, construído, ele tem, né, uma precisão de 10 a menos 18 segundos. Né? E ainda mais, esse relógio ele atrasa um segundo a cada 31 bilhões de anos. Então, é um relógio extremamente preciso. Esse lá direito aí é um relógio que eu encontrei na internet, legal, eu não sabia que tinha, em torno de R$30 mil, um relógio atômico, né, que dá para colocar no braço. Uma miniatura do relógio atômico, um relógio desse aí, custa em torno de R$30 mil, né, esse relógio de braço, esse relógio atômico que tem aí. Né? Então, são esses relógios que foram colocados nos aviões para fazer essas medidas de tempo, certo? Essas medidas de tempo. Okay? Então, a ideia é exatamente colocar aqui, está aqui a Terra, né? Então a Terra está lá rotacionando, aí eu coloco uma das aeronaves, ela anda para o oeste e a outra anda para o leste. Né? Aí você tem a velocidade do avião do Concorde, ela é 600 metros por segundo. Eu estou colocando, né, ela é arredondada. A velocidade da Terra, lá no Equador, é 465, né? A velocidade com que ela está rotacionando é 465 metros por segundo. A distância, o perímetro, a distância né, da Terra para dar uma volta, ela é 40.075, né, quilômetros. Então, o instante de tempo que ele faz para dar uma volta, né? Então, note que ele sai do ponto, um vai para o oeste, o outro vai para o oeste. Dá uma volta e volta para o mesmo ponto. Naquele ponto inicial zero, você vai ter um relógio para conferir isso. Então, um outro relógio atômico para fazer a medição do tempo que vai para o oeste e o outro que vai para o oeste. Então, o tempo que ele dá uma volta é exatamente esse instante de tempo observado no meu na Terra. Então, portanto, o nosso observador que está na Terra, esse é o instante de tempo que gasta para fazer, né, essa volta, essas 102 mil, né, segundos. Né? Aí o que é que acontece? A velocidade que ela vai para o oeste, então veja, a velocidade que ele vai do avião é 600. Sendo que a velocidade, né, a velocidade né? Então, eu tenho a Terra, então essa velocidade, né? Tem alguma coisa errada aqui. Do leste,
é a nossa soma, 1065. Tá. E a velocidade para o oeste é a velocidade da Terra menos a velocidade relativa, né? É a velocidade da Terra menos o VA. Né? Para o leste é a soma, VT mais VA, e para o oeste é VT menos VA. Então, a velocidade que ele vai para o oeste é VO, que eu chamo de velocidade para o oeste, menos 135 metros por segundo. E a velocidade que ele vai para o leste, 1.065 metros por segundo. Então, esses valores eu vou usar para fazer o uso da minha transformada de Lorentz. Né? Então, eu vou usar primeiro aqui, a gente chama a dilatação cinemática, o que a gente observou aí. O nosso ΔT é aquele 62.792 segundos. E o ΔT0 é o tempo que eu vou medir, né? O ΔT0, eu estou botando esse zero para não confundir com aquele O de oeste. Esse T0 é o tempo próprio medido no avião que vai para o leste e o tempo próprio medido que ele vai para o leste. Eu vou medir e vou calcular o meu fator gama. Né? Então, o avião que vai para o oeste, né, o delta T0, né, ele vai ser exatamente o delta T dividido por esse fator gama. Né? Esse fator gama que tem aí. Né? Isso vai me dar, quando ele for para o oeste, essa variação, aquele C que está lá dentro do parênteses, eu estou colocando a dilatação do tempo cinemático. Isso dá um mais 73 nanosegundos. Então, significa que aumentou o tempo, no caso, o instante de tempo aumentou para o cara que está no avião indo para o oeste. Então, o piloto ficou mais velho. Enquanto o avião que vai para o oeste, o delta T deu negativo, significa que ele me deu exatamente, o piloto ficou mais jovem. Note que a ordem de grandeza aí são tempos muito curtos, por isso que a gente não vê a dilatação do tempo no nosso cotidiano. Né? Bom, mas tem um outro termo de dilatação que está no artigo que eu devo acrescentar. A gente não está vendo teoria da gravitação, a teoria da relatividade geral, mas existe também o efeito da dilatação do tempo devido ao campo gravitacional. Quanto mais fraco o campo gravitacional, né, quanto mais baixo o meu campo gravitacional, mais devagar anda meu relógio. Então, quanto maior a altitude, maior o valor do ΔT. Então, se você tem um valor de ΔT, então eu tenho na teoria da relatividade geral uma expressão para baixas alturas, é essa expressão aí aproximada que tem aí, onde G é a aceleração da gravidade, então aproximadamente o H é muito pequeno, então né, que a gente vai usar aqueles 15 quilômetros, então G é aproximadamente constante. Então, essa é a dilatação que a gente chama devido ao campo gravitacional. É o outro termo de dilatação que eu tenho que acrescentar no meu sistema. Então, se eu colocar H igual a 15 km na nossa equação, G igual a 9,8 segundo, né? O delta T0, então o delta T é aquele nosso delta T que está lá, eu vou encontrar esse mais, que eu vou acrescentar, mais 109 nanosegundos. Então, o piloto fica mais velho, tanto ir para o leste para o oeste, por causa da altura. Certo? Por causa da altura. Então, a variação de tempo total é a soma agora. Então, eu tenho que somar esse tempo lá que vai para o leste e somar aquele tempo que ele vai para o leste. De tal forma que agora a dilatação do tempo total é a parte cinemática, mas essa parte gravitacional. Então, para o leste, eu vou ter 182 nanosegundos e para o leste, esse menos 232 segundos. E esses resultados foram verificados e bate exatamente com as previsões com resultados experimentais. Né? Então, os resultados experimentais corroboram a teoria da gravitação. Sendo que agora eu tenho essa teoria da gravitação também, a teoria da gravitação geral, que tem que ser colocado também do efeito gravitacional. Então, tem essa correção a mais, que deve ser colocada e comprova as duas coisas simultâneas. Né? A teoria da relatividade especial e a teoria da gravidade geral. E existe um experimento mais recente, em 2010, exatamente, que foi feito, né, colocando exatamente dois aviões, mais uma vez, rodando um para o oeste
né, e outro para o leste, em dois locais. E foi medido esses intervalos de tempo e foram calculado isso do ponto de vista teórico. E o resultado batem baseado nos erros. Se você vê o resultado, são exatamente, corrobora com a dilatação do tempo. A existência da dilatação do tempo é uma coisa real, não no nosso quinto cotidiano, porque para observar as grandezas são da ordem de nanosegundo. Então, portanto, no nosso cotidiano, isso é desprezível. A gente não vai observar a teoria da relatividade. Então, só vai ver quando a gente tiver com altas energias, altas velocidades, né? Altas velocidades. Ou fazer altas precisões dos nossos sistemas aí. Né? Note que a velocidade envolvida aí são baixas velocidades. Né? São baixas velocidades. Mas os nossos equipamentos medem coisas da ordem de nanosegundo. Né? De nanosegundo. Note que lá no meu aparelho da ordem 10 a menos 18 segundos, a nossa precisão do meu equipamento, né, lá do relógio atômico. Né? Então, portanto, eu consigo fazer essas medidas e corrobora com a teoria da relatividade. Muito bem. Então, isso é um resultado fundamental que o Einstein não teve a felicidade de ver, né, as pessoas mostrarem o sucesso da teoria dele. Né? Bom, aí vai, só resumindo, que agora a gente vai dar um tópico a mais. É o que a gente vimos na aula passada, que a gente viu exatamente. Eu tenho as equações de Maxwell, né? Você coloca as equações de Maxwell no vácuo ou no vazio, então agora a gente já sabe que o éter não existe, então, portanto, eu gero a minha equação de onda, então quem vibra é meu campo elétrico, meu campo magnético, então é uma onda no espaço, a intensidade do meu campo magnético é muito pequena, então quando você vê agora essas figurinhas e você vê na mesma escala, isso não está errado, porque o B0 é muito pequenininho, portanto, a figura não dá para aparecer, então você só vê vibrar exatamente o E0. Então, aí, exatamente é isso que a gente faz. Quando a gente fala de polarização, a gente fala do E0, né? A gente fala do E0 e não do B0, que a polarização tem a ver com o campo elétrico. Então, agora eu sei que a velocidade da luz é uma constante para qualquer referencial, aquela pergunta que a gente tinha feito antes, a gente já foi respondida, então isso aqui é o mesmo slide que a gente tinha feito. Então, as equações de Maxwell é uma equação de onda, a equação da Lambert, a velocidade da luz é um valor absoluto para qualquer referencial. Então, eu não preciso do referencial, é essa velocidade em qualquer referencial inercial. Bom, as equações de Maxwell, a gente viu que gera a equação de onda, e com a equação de onda, se eu usasse a transformação de Galileu, as equações não ficam covariantes. Então, não fica covariante. Então, eu fiz não foi a forma como Einstein fez e outros livros fazem, eu fiz essa metodologia de manter covariante a minha equação, que a gente chama da equação de D'Alembert. E propus uma transformação e a gente chegamos exatamente a isso que está aqui. Então, gama é o nosso fator de Lorentz e o tempo agora, ele agora não é mais absoluto, ele tem essa transformação. Então, no referencial S', ela tem isso, no referencial S, ela tem isso aí. Então, essas são as transformações de Lorentz que a gente obteve na aula passada. Ok? Na aula passada. Bom, então, vamos aqui agora, a gente falamos em eventos, agora vamos imaginar o evento em duas posições em instante de tempo no espaço. Então, agora, meu espaço-tempo, eu preciso dizer qual o valor da posição e o instante de tempo. Então, imagine dois leptos produzidos, né, por Heisenberg, né? E aí eu coloco esses dois eventos, que são os dois leptos, um no ponto XA, no instante de tempo TA. Certo? E o outro no ponto XB, no instante de tempo TB. Certo? No instante de tempo TB. No referencial do laboratório, né, o meu instante de tempo é TB menos TA. Mas no meu referencial agora, S', que anda agora com velocidade V em relação ao referencial S, o meu instante de tempo não é mais TB menos TA. Porque agora o meu tempo, elas estão relacionadas com as coordenadas.
que é exatamente o que vem da transformação de Lorentz, que está aí o meu T'. Então, o meu T' agora, ela tem essa roupagem que tem aí. Então, agora, no ponto XA, o meu T' de A seria gama de TA menos beta sobre X, X de A. E o meu T' num ponto B seria gama, que A, né, multiplica T de B, menos beta sobre C, X de B. Então, o meu intervalo de tempo que eu vou ver, né, num ponto, né, no meu referencial S', que se move com velocidade V em relação a S, então é TB' menos TA'. Então, eu coloco o meu gama em evidência. Então, quando eu colocar o meu gama em evidência, vai ficar gama que multiplica TB menos TA, que é o intervalo de tempo medido no meu referencial S, aí menos beta sobre C, XB menos XA. Quem é XB menos XA? A distância que separa os dois eventos, as duas posições que eu estou colocando aí. Né? Então, eu posso escrever ele dessa forma mais simplificada. TB menos TA é o nosso ΔT, é o intervalo de tempo medido no meu laboratório S, e ΔX é a distância que separa esses dois eventos que tem aí. Ok? Então, esse é o intervalo de tempo agora medido no meu laboratório S. Agora, aqui tem um resultado muito interessante que corrobora com o pensamento do Einstein. Né? Se os dois eventos que eu estou medindo no meu referencial, né? No meu referencial S, então, para ele ser simultâneo, eu posso medir ele ser simultâneo, significa que TA é igual a TB. Se TA é igual a TB, se meus eventos forem medidos simultaneamente, o meu ΔT é igual a zero. Mas note que na minha equação, se eu colocar ΔT igual a zero em dois pontos diferentes, então veja aquele caso do trem, o trem está andando, aí eu estou no referencial do trem, eles estão, né, simultâneo. Eu boto a pessoa lá no meio, aí o meu ΔT é igual a zero, porque TA é igual a TB. Se ele estiver agora andando para o meu referencial, né, ou se você quiser, agora você está lá o trem parado e agora você faz o referencial andar, é melhor, você tem o trem parado e faz agora o referencial, né, um referencial S' andando com velocidade V. Então você vai medir o ΔT'. Então, no referencial S, eu tenho lá efeito simultâneo, e no referencial S', ele não vai ser simultâneo, porque o ΔT é igual a zero, mas os dois eventos ocorrem em duas posições diferentes, ΔX é diferente de zero. Então, portanto, se ΔT é igual a zero, então significa, se meu evento ele é simultâneo, né, em dois pontos no meu referencial S, ele não vai ser simultâneo, porque eles estão em dois pontos diferentes, no meu referencial S'. Então, é exatamente aquela argumentação. Se um evento, né, se o meu sistema ele tem simultaneidade num dado referencial, ele não é simultâneo no outro referencial que ele ande com velocidade. Né? Dois pontos diferentes. Se os pontos forem no mesmo locais, ΔX igual a zero, ele também vai ser simultâneo. Então, no mesmo ponto, ele será simultâneo. Okay? Bom, então agora vamos para um tópico novo, é que a gente aprendemos como calcular transformação ou transformar, né, velocidade, ou coordenada e tempo. Vamos agora calcular transformação entre a velocidade. Então, agora eu sei um corpo anda em relação ao referencial S, e agora eu quero calcular qual é a velocidade desse corpo em relação ao referencial S'. E vice-versa, eu posso passar de um referencial para o outro. Então, no referencial S', então, eu tenho essas minhas transformações, as transformações de Lorentz. Então, eu posso diferenciar inicialmente o dx'. Então, vamos diferenciar o dx', eu fico dx' é gama que multiplica dx menos v dt. Né? V é constante. O y', se eu diferenciar, dy' é igual a dy. Diferenciando dz', dz' é igual a dz. O t' em coordenada e tempo, o meu diferencial de dt' é gama, que multiplica dt menos beta sobre c dx. Certo? Então, eu quero calcular qual é a componente. Primeiro, vamos calcular a componente x, depois a y, depois a componente z da velocidade da minha partícula em relação ao meu referencial linha.
Então, a velocidade, né, em relação ao meu referencial linha, é dx', que é quanto ele andou infinitesimalmente no referencial é linha, dividir agora por dt'. Agora, o meu tempo ele não é absoluto. O meu dx', calculamos que está lá. Então, eu vou substituir aqui. Então, vai ficar gama dx menos vt dividido por dt', que é gama dt menos beta sobre c dx. Note que o gama, por isso que eu coloquei em vermelho, cancela ambos os membros, e eu vou colocar no denominador, né, no numerador e no denominador, o dt em evidência. Quando eu colocar o dt em evidência lá no numerador, aí vai ficar dx sobre dt, dividido por dt, menos v. Então, eu coloquei o dt em evidência. No denominador, você tem dt em evidência, vai ficar 1 menos beta sobre c, dx sobre dt. Quem é dx sobre dt? É a componente x da velocidade, né, da minha partícula em relação ao meu referencial S, o meu referencial, né, que está lá parado em relação a S'. Né? Então, isso é o meu U de x. Então, é só substituir agora por U de x. Eu estou chamando U de x para não confundir com esse V, a velocidade meu do referencial. Então, agora a transformação da minha velocidade no referencial linha, a componente x, isso vai dar o x menos V dividido por 1 menos beta sobre c, U de x. Note que lá na transformação de Galileu, simplesmente é o x menos v, né? O x menos v. Né? Então, agora a transformação de Lorentz, né, da velocidade, é dado por isso que é. Agora vamos calcular a componente y e a componente z, né, das minhas velocidades. A componente y, mais uma vez, é dy' dt'. O dy' é igual a dy, então, portanto, dá dy dividido por dt', que é esse dt' que está aí. Então, eu simplesmente fiz isso aí. Aí, mais uma vez que eu vou fazer, coloco o dt em evidência lá no denominador. Quando eu colocar em evidência no denominador, a gente fica assim. Gama dt, 1 menos beta sobre c dx dt. Aí ali você vai ter dy dt, dy dividido por dt, é a componente da minha velocidade, da minha partícula, na direção do eixo y. Então, dy dt é meu u de y. E lá no denominador, né, você vai ficar gama 1 menos beta sobre c dx dt, que é o nosso u de x. Então, a minha decomposição da minha velocidade, né, y, é esse resultado que tem aí. A mesma coisa eu faço para a componente z, que seria dz', dt', que está aí. Né? E aí você, dz' é igual a dz, e o dt' é... Aqui apareceu um z, não sei não. Eu vou corrigir daqui a pouco. Corrigir agora. Certo? E aqui é dy. Dz. Dz. Dz sobre isso. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz para a componente y, boto dt em evidência, aí eu tenho que dz sobre dt é a minha componente da velocidade em relação ao referencial S, então é o meu u de z. Aí eu tenho exatamente a decomposição da minha velocidade. Né? Então, um exemplo muito importante exatamente agora da minha decomposição. Então, imagine, eu vou agora comprovar exatamente, na verdade, não é comprovar, porque já que o postulado, a gente chegou a essas transformações têm que estar de acordo com o postulado. Então, exatamente o segundo postulado, que a velocidade da luz ela é invariante para qualquer tipo de referencial. Então, C' é igual a C. Né? Então, imagine que eu mantenho um pulso de luz, então pego um laser e lanço ele com a velocidade U, então um pulso de laser, pego um laser, no meu referencial laboratório, ele sai com, né, ao longo do eixo X. Então, ele só tem a componente X da minha velocidade. Então, C na direção, certo? Agora, vamos calcular
a componente x no referencial linha, né? Porque a componente y é zero, porque eu não tenho u de y e u de z, que é igual a zero. Então, eu não preciso calcular essa transformação, né? Transformação da velocidade. Então, eu só vou calcular o u de x', né? Que seria a velocidade do meu pulso no meu referencial linha. É como se eu botasse um pulso com velocidade saindo no laboratório do laser. Então, imagine lá o laboratório lá do Eduardo, tem um bocado de laser, e aí você tem um carro andando com velocidade constante, com velocidade v, né, ao longo do meu eixo x. Então, manda um pulso ao longo do eixo x, né, e aí você vai medir exatamente o valor dessa minha velocidade, u de c'. Então, vai ser, né, lá na nossa equação, é o u de x, que é c, menos v, quem é v? Do meu laboratório, ou do meu referencial S', que está andando ao longo do eixo x. Então, c menos v, 1 menos beta sobre c, multiplicado por u de x, né? Por u de x. Quem é u de x? C. O c que está aí. Então, portanto, c, porque eu coloquei azul, cancela, né, com c, aí fica 1 menos beta. Aqui eu coloco, né, no denominador, né, no numerador eu coloco c em evidência. Então, quando eu colocar c em evidência, vai ficar 1 menos v sobre c, que é beta. Então, agora esse termo em azul cancela um com o outro, e a gente mostra exatamente o segundo postulado, que c' é igual a c. Então, para qualquer referencial, a velocidade da luz é a mesma, né? E essas transformações estão de acordo com o segundo postulado de Einstein, né? Bom, então vamos aqui fazer um problema da lista de vocês, né? Já que a gente, né, já apresentamos, vamos fazer o problema 6 da lista de vocês. Então, sejam duas galáxias, A e B, se afastam de um observador no mesmo sentido com velocidade v e 2v, respectivamente. Aí ele diz, sendo a velocidade da galáxia B em relação à galáxia A igual a c sobre 2, calcula o valor de v. Calcula o valor de v. Ok? Vamos lá fazer o problema. Então, vamos colocar aqui o nosso problema. Vamos colocar o nosso referencial S, que está me dizendo que a galáxia A anda com velocidade v e a galáxia B com a velocidade 2v. É isso que ele está falando. Certo? Aí ele está me dizendo a informação, a velocidade da galáxia B em relação à galáxia A. Então, eu vou colocar o meu referencial S' em cima da minha galáxia A. Então, o meu referencial S' vai ser a espaçonave A. Então, porque eu tenho a velocidade relativa da minha galáxia B em relação à galáxia A. Então, o meu referencial S', que está andando com velocidade V, que ele está dizendo em relação lá, o meu referencial é S, que está lá parado. Certo? Então, ele anda com essa velocidade V. Então, esse é o meu referencial S', vai estar em cima do meu referencial da minha espaçonave, não é espaçonave, da minha galáxia A. Da minha galáxia A. O U de X, quer dizer, quem é o U de X? A velocidade da galáxia B em relação ao referencial S. Ele é dado, é 2V. E ele é dado também qual é a velocidade da galáxia B em relação ao referencial S', que é em relação a A. Ele diz quanto vale, C sobre 2. Então, esses são os dados que eu tenho. Então, meu referencial S' é a galáxia A, e eu tenho minha outra galáxia andando. Eu dou o valor da velocidade dela em relação a S', em relação ao meu referencial S. Aí eu vou usar a transformação de velocidade. U de x' é igual a U de x menos V, dividido por 1 menos beta sobre C, U de x. Certo? U de x' é dado, C sobre 2. U de x também é dado, que é 2 vezes igual a V, né? Que tem a ver com a velocidade do meu referencial. Então, aqui eu só vou colocar nas minhas equações. Então, vai ficar 2V menos V, 1 menos, eu já vou botar o valor de beta. Beta é a velocidade do referencial, que é V,
sobre C. Como tem aquele C embaixo, fica C ao quadrado. Então vai ficar V sobre C ao quadrado, aquele beta sobre C. E o U de X é dado também, vale 2 vezes V. Certo? E isso tudinho é igual a C sobre 2. Certo? C sobre 2. Então, o que, é que eu posso agora reescrever essa equação? Tudo em função de beta. Note que ali vai ficar 2V menos V dá V. Então, aquele 2 que está ali, esse 2 que está aqui, esse 2 que está aqui, vai lá multiplicando e o C vai dividindo. Então, vai ficar 2V dividido por C, 2 beta. E isso vai ser igual, aqui embaixo, no numerador, que vai passar para o outro lado, vai ficar V multiplicado por V, V ao quadrado. Dividido por C ao quadrado. Então, isso é beta ao quadrado. Então, aqui embaixo vai ficar 1 menos 2 beta ao quadrado. Então, você fica com essa equação que tem aí. 2 beta é igual a 1 menos 2 beta ao quadrado. Então, é essa a equação. Isso é uma equação de segundo grau. Tem duas raízes. Obviamente, a raiz que você vai colocar é a raiz positiva. Se você resolver, né, essa equação, você, equação de segundo grau, isso dá 1 meio, que multiplica a raiz de 3 menos 1. Isso dá aproximadamente igual a 0,37. Você encontra o valor de beta, portanto, você encontra o valor de V, que vai ser 0,37C. Então, esse é o problema 6 da lista de vocês. Bom, mais um problema de vocês é o problema 34 da lista de vocês. Note que a gente fez, tudo que a gente fez aqui foi um referencial andando em relação com o outro ao longo do eixo X. Então, vamos generalizar as transformações de Lorentz. Esse é o problema 34 da lista de vocês. Que o nosso referencial agora ande com a velocidade V total, que tem as três componentes, não só a componente X, como eu estava tratando simploriamente anteriormente. Certo? Então, ele tem as três componentes da velocidade. Eu vou pegar o meu vetor posição, né, da minha partícula em relação ao meu referencial S, eu vou separar ele em duas partes. Um R transversal à velocidade, então imagina eu tenho uma velocidade, então eu vou ter uma parcela que eu posso decompor transversalmente e a outra longitudinalmente paralelo à minha coordenada. E outro aspecto, se eu multiplicar o produto escalar beta, que tem aquele V sobre C, multiplicado por R, então vai ficar beta multiplicado por R perpendicular dá zero, porque eles são perpendiculares entre si. Então, ele só vai ficar o produto escalar beta com R paralelo. Como eles estão paralelos, o ângulo entre eles é zero. Então, é beta multiplicado por R paralelo, o vetor R paralelo, cosseno entre eles zero. Então, beta escalar R é beta multiplicado por R paralelo. Tudo bem? Bom, a mesma coisa eu vou falar para o referencial linha, a localização da minha partícula, né, em relação ao meu referencial linha. Eu vou separar ele em duas parcelas, uma perpendicular à minha velocidade e a outra paralela à minha velocidade. Né? O que é paralelo à minha velocidade, como a gente viu, ao longo da minha velocidade, ela tem a transformação de Lorentz que a gente obteve. Então, a gente obteve aquele x', agora eu tenho o meu vetor R paralelo, que é ao longo do meu vetor da minha velocidade. Então, agora aqueles termos escalar, agora volta o meu termo vetor. Então, o meu R paralelo linha vai ser meu gama, a mesma transformação de Lorentz, R paralelo, então tem que ver tudo paralelo, menos C beta, né? Porque aquele, ou se você quiser botar só V, né? V, vetor multiplicado por T. Então, nessa forma. E a parte perpendicular, ela não se altera. Então, ao longo do eixo, né, da velocidade, ela tem essa transformação e perpendicular, ela não modifica. Então, né, ela sofre exatamente isso. Então, você tem o R paralelo, né? Então, o R paralelo, você pode escrever dessa forma que tem aí. Né? Por quê? Note que o beta multiplicado por R, né? Quem é o beta multiplicado por R? Aí está lá. É beta, né? Está lá, R paralelo, está aqui. Então vai ficar beta escalar, R paralelo. Tudo bem? Então aqui só vai ficar
Aí aqui eu tenho beta ao quadrado. Então, aqui eu tenho beta ao quadrado. Vai cancelar esse beta ao quadrado. Então, vai ficar R paralelo dividido por beta multiplicado pelo vetor beta, que tem a ver com a minha velocidade V, né, do meu referencial que está andando em relação o S' em relação a S. Aí você vai ter beta vetor, dividido por beta, porque esse beta ao quadrado cancelou com esse beta que tem aqui, que eu vou colocar aqui. Então, quando você fizer beta vetor dividido pelo módulo dele, isso dá um versor. Esse versor me dá a direção da velocidade. A direção da minha velocidade. A direção da minha velocidade. É um versor que dá na direção da velocidade. Então, o meu R paralelo vetor nada mais é do que um módulo que é o R, né, que está aqui, multiplicado pela direção, o versor que me dá a direção da velocidade, que nada mais é beta vetor dividido pelo escalar. Então, isso aqui me representa exatamente o que eu estou aqui analisando. Então, eu estou reescrevendo meu R paralelo dessa forma que tem aí. Okay? Então, o R', agora o meu R', olha, que está aqui, eu vou pegar meu R paralelo e substituir aqui, né, na minha transformação de Lorenz, né, no R' paralelo. Eu vou substituir essa forma que tem aqui. Aí eu escrevo ele nessa forma um pouco mais geral, que daqui a pouco eu vou trabalhar com ela. Né? O R transversal, né, linha, é igual ao próprio R transversal, que eu posso pegar nessa equação que está aqui e tirar. O R transversal é R vetor menos R paralelo. Tá vendo? R transversal é R menos R paralelo. Sendo que o R paralelo, eu escrevi essa forma vetorial que tem aqui. Então, meu R', R, né, transversal linha, vai ser R menos o R paralelo, que é esse termo que está aqui, que eu coloquei nessa forma que tem aí. Né? Então, você tem agora, encontrar agora o nosso R'. A gente vai encontrar o nosso R' em função de quem? Do meu vetor R, em função do R. Então, agora eu vou somar R' mais o meu vetor, né, o R' paralelo mais o meu vetor R' transversal. Então, eu tenho esses dois resultados. Então, agora eu vou somar. Quando eu somar, eu tenho exatamente isso. R, né, vai ter R, que vai ter lá no meu sistema. Aí eu vou colocando em evidência o meu beta vetor, né, naquele termo que está ali no primeiro termo, depois do R, então o R ficou. Aí eu só coloquei em evidência as minhas grandezas, né, e reescrevi. Então, na verdade, é somar aqueles dois que está lá em cima e escrever dessa forma que tem aí. Então, eu não alterei, não fiz nada, a não ser colocar aqueles dois e colocar aquele beta R em evidência, que é comum naqueles dois. Né? Então, note que o beta vetor é comum em tudinho, eu coloquei para fora da fora. O vetor R, ele está ali, sozinho está ali. Okay? Bom, aí eu posso agora, aquele termo em verde, 1 sobre beta ao quadrado, escrever em função do meu gama. Então, você lembra aquele meu gama? Meu gama é igual a 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. Então, eu posso levar tudo ao quadrado e tirar o valor de beta ao quadrado. Então, beta ao quadrado é gama ao quadrado menos 1 dividido por gama ao quadrado. Aí eu vou substituir naquela equação, que é o inverso disso. Então, eu fico com R' dessa forma que tem aí. Certo? Então, aquele 1 sobre beta ao quadrado dá gama ao quadrado dividido por gama ao quadrado menos 1. Certo? Bom, gama ao quadrado menos 1 é a mesma coisa de gama multiplicado, gama menos 1 multiplicado por gama mais 1. O gama menos 1 vai cancelar com esse gama menos 1. Então, aqui vai ficar simplesmente gama mais 1. Certo? Então, esse gama menos 1 vai cancelar com esse termo que tem o produto cruzado. De tal forma que está aí a transformação do R'. Né? Então, a mesma coisa, esse problema você faça para o T', de uma maneira geral, vai me dar exatamente isso. Tá? Ok? Então, agora, de uma maneira, né, para qualquer valor de velocidade do meu referencial, essa seria, se eu colocar beta na direção do eixo x, volta para aquelas nossas transformações anteriores. Né? Então, você tem o R',
e tem um T'. Então, agora o meu beta, ele tem um beta X, beta Y, beta Z. Você agora pode calcular as derivadas. Então, isso fica como exercício para vocês fazerem. Então, você tem o dr', você vai fazer o dr' e fazer o dt', do mesmo jeito que a gente fez. Divide um pelo outro, você tem a transformação de velocidade geral do meu sistema. Certo? Então, isso está lá. Né? Só é completar, isso é fácil fazer, já que eu provei a parte mais importante. Bom, eu posso escrever essas equações aí numa forma matricial. E aí, descrever isso numa matriz 4x4, nessa forma que está aí. Certo? Então, agora eu tenho 4 coordenadas, o x', y', z', e tenho mais uma coordenada que é o c multiplicado por t', que tem unidade de dimensão. Isso vai ser chamado o x0'. X0'. Certo? Então, quando você fizer isso, vocês que vão brincar com isso aí, vão mostrar que dá essa equação geral. Essa é a matriz geral para qualquer valor, né, de velocidade do meu referencial. Se eu particularizar para o que eu tenho antes, aí é só colocar, né, beta x igual a beta e beta y igual a beta z igual a zero. Você reduz essa sua transformação para aquele nosso caso particular. Então, aí a gente agora sabe fazer transformação geral para qualquer tipo de velocidade. Certo? Eu fiz o problema da lista de vocês. O outro problema da lista de vocês é o problema 12. Então, o problema 12 tem duas formas de fazer. Eu vou fazer essa, a forma mais bruta, e a outra forma é usando produto de matrizes. Então, deixar isso para vocês fazerem em produto de matrizes. Depois eu vou explicar como fazer. Certo? Então, ele diz assim, duas transformações de Lorentz. Então, mostra explicitamente que duas transformações de Lorentz sucessivas na mesma direção são equivalentes a uma única transformação de Lorentz, então uma única transformação com a velocidade v, V1 mais V2, dividido por 1 mais V1 multiplicado por V2 sobre C2. Então, a primeira transformação de Lorentz significa que eu tenho a velocidade V1 em relação ao meu referencial do laboratório. E o minha outra é uma velocidade V2 em relação a V1, ao S1. Certo? Que é uma outra transformação em relação a esse referencial. É isso que a gente vai fazer aqui, com transformação de velocidade. Então, você tem exatamente isso. Olha. Quando eu saio do meu referencial S, então imagina o meu referencial aqui no laboratório, e vou para o referencial, vou chamar de S1. Então, meu referencial S1 anda com velocidade V1 em relação ao meu referencial S. Transformação de velocidade, U de X, eu chamando de U de X, é de 1. Então, isso vai dar U de X menos V1, né? Estou chamando U de X de 1 para dizer que é a transformação associada no meu referencial S1, certo? Então, ele está andando com U de X em relação ao meu referencial S, e agora eu tenho U de X de 1, que é a minha velocidade, componente X da minha velocidade, em relação ao meu referencial 1, meu S1. Certo? Então, uso aquela minha equação nessa transformação. Aí agora eu vou fazer uma outra transformação sucessiva. Minha transformação sucessiva é sair do referencial S1, vou para o referencial S2. E esse meu referencial S2, ele anda em relação ao referencial S1, faltou comentar, está muito implícito, mas é isso que está lá dizendo, ele anda com velocidade V2 em relação ao referencial S1. Certo? Em relação a S1. Então, o que eu tenho? Bom, no referencial 2, eu vou calcular a minha componente nesse referencial S2. Então, U de X de 2. Ela vai ser igual à velocidade X no referencial 1. Então, U de X de 1. Por isso que eu coloquei ele dessa forma aqui para diferenciar só do U de X. Menos a velocidade do meu referencial, que é V de 2. Certo? Detalhe, lá na equação de cima, aqui é um beta 1, que é o V1 sobre C, e aqui nessa outra equação é o beta 2, que é o V2 sobre C. Eu estou colocando tudo como está lá na nossa expressão. Certo? Então, agora, no referencial aqui, em relação ao referencial aqui era U de X, certo? Agora eu tenho S1 para S2
Então, a velocidade relativa entre 1 e 2. Então, no referencial 2, eu tenho U de x de 2. No referencial 1, U de x de 1. Certo? Menos V2, e aqui 1 menos beta 2 sobre C, U de x de 1 também. Bom, quem é U de x de 1? Acabamos de calcular aqui, anteriormente. Então, eu vou pegar isso aqui e substituir onde está aqui em azul. E vou calcular U de x de 2. Vamos lá fazer isso na força bruta. Então, eu substituir o x de 1, né, nesse resultado onde tem azul. Exatamente onde tem azul. Aí eu tiro o denominador. Quando eu tirar o denominador, o mínimo quadrado aí, você vai cancelar esse termo com esse termo, quando você fizer essas operações. Então, quando você fizer essa operação, você vai ficar assim, ó. U de x menos V1, aí vai ficar menos V2, né? Menos V2 multiplicado por 1 menos beta 1 sobre C, U de x. Embaixo vai ficar U1 menos beta 1 sobre C, multiplicado por U de x. Multiplicado por U de x. Menos beta 2 sobre C, multiplicado U de x menos V1. Eu fiz, né, o que está aí. Então, estou fazendo duas transformações sucessivas. Certo? Aí eu manipulo isso aqui e coloco tudo que tiver U de x com esse, eu vou colocar, que a gente chama em evidência. Aqui também tem U de x, eu vou colocar aqui em evidência. Aqui, olha, quando eu multiplicar V2 aqui, tudo bem, dá V2, mas quando esse V2 ficar multiplicando esse termo beta 1 sobre C, aqui vai ficar V2 dividido por C. V2 dividido por C é beta 2. Beta 2. Tudo bem? Então, quando eu multiplicar aqui, eu vou colocar beta 2, que é exatamente isso que eu tenho aí. Então, agora eu boto U de x em evidência. Então, quando eu colocar U de x em evidência, vai ficar 1 mais, né, beta 1, que multiplica beta 2, menos V1 mais V2, que eu coloquei ali, né, o menos em evidência, que é que dá V2 que multiplica, e esse V2 com menos dá mais. Por isso ficou U de x em evidência, 1 mais beta 1, beta 2. No denominador, você vai ficar, né, bota aqui, você bota o U de x em evidência e vai ter isso aqui multiplicado aqui. Quando multiplicar V1 multiplicado por C, 1 sobre C, isso dá beta 1. Então vai ficar beta 1 multiplicando por beta 2. Então aqui eu tenho 1, esse menos multiplica por menos, dá mais, então vai ficar 1 mais beta 1, beta 2. Aí menos, eu boto menos em evidência e o U de x em evidência. Vai ficar beta 1 mais beta 2 dividido por C. Ok? Aí eu coloquei esse termo aqui em vermelho destacado, porque eu vou colocar isso aqui em evidência. Em evidência. Quando eu colocar em evidência, ambos os membros cancelam. Então, eu fico com essa equação que tem aí. Né? Essa equação que eu tenho aí. Né? U de x menos aquele termo que tem ali, 1 menos aquele meu beta, né, multiplicado por dx, que é exatamente o que ele está dizendo ali. Então, isso é equivalente à única transformação, então, a minha transformação agora, em relação ao meu referencial S. Há uma única transformação cuja velocidade V, né, é essa que está aí. V1 mais V2 dividido por 1 mais beta 1, beta 2. Essa é a minha velocidade V equivalente. Essa minha velocidade equivalente é aquela V que está lá em cima. O que ele está dizendo que é V1 mais V2 dividido por 1 mais V1, V2 dividido por C2. Mas sendo V1 dividido por C, dá beta 1. V2 dividido por C, beta 2. Então, no denominador também tem a mesma coisa, 1 mais beta 1, beta 2. Então, exatamente, a gente prova exatamente a minha transformação de velocidade. Certo? Então, outra forma que você pode ver esse problema é através de pegar a minha transformação de velocidade e você colocar ela na forma de matrizes. Então, você tem duas matrizes que dá a minha transformação. Então, a matriz resultante que você vai colocar lá é o produto entre elas, das duas transformações do nosso sistema. E aí, o resultado final, você encontra o mesmo resultado, né, desse beta equivalente, que é o nosso V equivalente, né, de uma transformação 1. Né? Um outro problema é o problema 10 da lista. Né?
um outro problema da lista, né? Então, o problema 10 da lista. Então, o problema 10 da lista é escrever isso numa forma, já numa linguagem de tensor. Então, vamos aqui apresentar para vocês. Então, o que a gente aprendemos de transformação de Lorentz está aí. X', o Y', o Z' e o T'. Então, está aí a notação que a gente chama cartesiana, que tem lá. Então, vamos usar a notação tensorial. E a notação que a gente usa em teoria da relatividade é a notação contravariante. Como é essa notação? O X, a gente coloca o índice 1 em cima. Dá para não confundir quando eu colocar o X2 como se fosse X ao quadrado. Então, ali é o X2 na notação contravariante do meu tensorial. Então, o meu X vai ser o X1, X1 em cima, né? Quando é covariante, o índice 1 é embaixo, certo? Então, X é igual a X, né? Esse 1 que está aqui. O Y a gente vai chamar de X2 e o Z, X a terceira, certo? Então, aqui é a nossa notação que a gente vai começar a introduzir. E vamos introduzir a quarta dimensão. A quarta dimensão, a quarta variável espacial nossa, que é o nosso X4. Então, o X4 ela é ICT, então, ICT multiplicado por T. Ou isso é equivalente a I multiplicado por X elevado a zero, né? Que é essa linguagem que ele quer colocar lá no nosso problema 10. Né? Se você cancelar o I aqui com I, você nota que o X0 nada mais é do que o CT. Seria aquela minha outra coordenada no nosso espaço, naquele cubo que a gente tem no nosso, né, no diagrama do espaço-tempo. Então, agora eu tenho X0, eu tenho X1, tenho X2 e X3. Eu vou reescrever as minhas transformadas de Lorentz, né, em função dessas novas variáveis que tem aí. Então, vamos lá para a primeira. Então, para o tempo, o que eu faço? Eu pego aqui e multiplico tudo por C, a velocidade da luz. Então, quando eu multiplicar aqui por C, na minha transformação do T', vai ficar C multiplicado por T'. C multiplicado por T' é o nosso X0'. Aí aqui, no outro lado, vai ficar gama, como eu multipliquei tudo por T, C multiplicado por T é o nosso X0. Aí aqui vai ficar menos, como eu multipliquei tudo por C na minha equação, o C cancela, fica menos beta vezes X, que é o nosso X1. Então, aí, agora, a nossa transformação para o nosso X0'. Certo? O X1' está ali a nossa transformação. O nosso X1', o X' é o nosso X1', que vai ser igual a gama, o X é o nosso X1, e aqui é o menos V vezes T. O que é que a gente vai fazer? Multiplica em cima e embaixo por C. Quando eu multiplicar por C, vai ficar C multiplicado por T. É o nosso X0. E o qual vai ficar V dividido por C, que é o nosso beta que está aqui. Então, é essa a equação do X', eu tenho essa equação que tem aí. E para a equação do Y' e o Z', ela simplesmente vai ser X2' igual a X2 e X3' é igual a X3. Então, essa é a notação tensorial que ela foi pedida no problema de vocês. Né? Bom, mas ele não só pede isso. Né? Se eu agora quiser, em função da minha variável x4, eu posso agora, então, no lugar da variável x0, em função da variável x4. Ele não pede, eu estou colocando para adiantar a nossa notação. Então, o x1', agora o meu x1', que está ali, já está escrito, é gama, que multiplica x1 e o x0. Mas sendo que o x0, o x4 é igual a i x0. Então, o x0 é igual a menos i multiplicado por x4. É simplesmente isso que eu vou colocar aqui no meu x0, que é menos i multiplicado por x4. Então, como tem o sinal menos, fica o sinal mais que está aqui. Certo? A mesma coisa, o x2' é a mesma coisa, x3' é a mesma coisa, e agora a minha parte no tempo. Então, eu multipliquei aqui, né, o x' é menos i vezes x4, aqui fica menos i multiplicado por x4, aí eu cancelo ambos o mesmo valor de x, aí eu encontro essa relação para o x4'. Então, agora eu tenho a transformação em função da minha variável x4'. Então, ou em função do x0,
ou em função do x4. Todas as duas dão os mesmos resultados, né, que descreve o meu espaço de Minkowski. Ok? São equivalentes, essas transformações. Certo? São linguagens equivalentes. Bom, então vamos usar a linguagem que está no problema do x0, x1, x2, x3. E vamos definir aqui funções hiperbólicas. Vou mostrar que aquela transformação ali nada mais é do que uma rotação no meu espaço complexo de um dado ângulo. Então, aquilo é uma rotação que a gente aprendemos no espaço euclidiano, que agora é no espaço complexo. Né? Uma rotação no espaço complexo. Então, vamos definir aqui as minhas funções hiperbólicas inicialmente. Então, eu tenho o cosseno hiperbólico, exponencial de alfa mais exponencial de menos alfa, tem por 2. Seno hiperbólico, exponencial de alfa menos exponencial de menos alfa sobre 2. Né? O cosseno e o seno satisfazem essa propriedade, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado igual a 1. Se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado, vai ficar 1 menos tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado hiperbólico, né, de alfa. Né? Então, são propriedades, só para relembrar, funções hiperbólicas. Bom, vamos chamar beta, que é V sobre C, tangente hiperbólica de alfa, desse valor alfa que eu estou associando. Então, o meu gama é 1 menos beta ao quadrado. Aí, quando você fizer 1 menos beta ao quadrado, que é tangente ao quadrado, está aqui. 1 menos tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Aqui, então, 1 menos beta ao quadrado dá secante ao quadrado. Tudo elevado a menos o meio. Isso vai dar cosseno hiperbólico de alfa. Então, aquele meu fator gama, agora eu escrevo em função desses funções hiperbólicas, desse alfa, que ele está relacionado com quem? Com o meu beta, a razão da velocidade V e C. Então, eu vou lá nas minhas equações e substitua. Onde tem lá x0 linha, eu substituo o meu gama, que é esse cosseno hiperbólico de alfa. O meu beta eu chamo de tangente hiperbólica, que é seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Então, aí, quando eu multiplicar o cosseno hiperbólico por esse termo que está aí eu encontro essa transformação x0' é cosseno hiperbólico de x0 menos seno hiperbólico de x1. Ok? A mesma coisa eu faço no x1'. Meu gama é o cosseno hiperbólico de alfa. Então, multiplica, vai ficar x1 menos beta, que é a tangente hiperbólica. Opa. Certo? Então, peguei o beta, substituí aqui como tangente hiperbólica, está aqui. Aí, quando multiplicar o cosseno dá esse daqui, cosseno multiplicado por tangente, aí cancela o cosseno embaixo, fica seno hiperbólico, que está aqui. Então, isso lembra um pouco o que a gente vimos em rotação no espaço euclidiano, em Física Matemática 1. Né? Lembra, mas lá são os cossenos e aqui são os cossenos e o seno, funções periódicas, e aqui são os cossenos e seno hiperbólico. Né? Bom, então temos aí agora uma propriedade interessante. Vamos chamar agora de um ângulo φ, que é I multiplicado por alfa. Então, agora um ângulo complexo. Então, criar uma imaginação de uma rotação, a imagem de uma rotação no espaço. Então, se você colocar ali o alfa, né, onde tem lá o cosseno hiperbólico de alfa, você mostra que isso vai dar o cosseno de φ. É só você colocar lá onde tem alfa, vai dar menos I φ. Se você colocar lá, vai dar exatamente a definição do meu cosseno de φ. Né? E o seno hiperbólico de alfa, isso foi um dos problemas que está lá no livro do África. Então, vocês devem ter feito isso certamente uma vez na vida. E o seno hiperbólico de alfa vai dar menos I seno, seno periódico de φ. Certo? E o meu x4 é o I multiplicado por x0. Certo? Então, o problema parou ali já. Então, eu estou indo um pouco além. Então, agora eu reescrevo o meu x1', o cosseno hiperbólico é o próprio cosseno de φ, o seno hiperbólico é menos I, então esse seno hiperbólico é menos I, fica mais I, seno de φ, né? Mas sendo que I multiplicado por x0 é o nosso x4. Aí eu coloquei o x4 que tem aqui. E o x4',
que eu vou tirar dessa equação, que só é você tirar, você vai mostrar que o x4' é o cosseno de φ x4 menos seno hiperbólico, ou menos seno de φ x1. Então, sem se deter naquela complexidade, então imagine esse meu φ, se eu fizer um gráfico, traçar os eixos, né, x4 e x1, isso nada mais é do que uma rotação no meu espaço quadridimensional, onde eu mantenho os eixos x2 e x3 de um ângulo φ complexo, que é esse I vezes alfa. Né? É isso que a gente está fazendo aí. Né? A equação, a transformação que a gente está obtendo é aquela mesma transformação do espaço euclidiano, sendo que essa é uma rotação complexa, não é uma rotação euclidiana. Ela dá a ideia de uma rotação, por isso que a transformação de Lorentz ela nada mais é do que uma transformação de rotação, né? Não uma rotação do espaço euclidiano, e sim a rotação do meu espaço, né, de Minkowski, né, que é um espaço, né, quando eu coloco lá, eu tenho grandezas complexas, porque minha componente x4 são grandezas complexas. Né? Ok? Então, com isso, a gente termina. Então, eu fico bem programado, está ficando bem programada. A gente termina a nossa aula de hoje. Né? A gente está bem adiantado, já está bem